Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje vamos falar sobre as algas. E segue o fio. Meus queridos alunos, vamos falar agora sobre o grupo das algas. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que algas estão juntos com protozoários no grupo dos protoctistas. Mas entenda, algas e protozoários, eles não são semelhantes, eles não têm uma origem evolutiva comum, mas como eles não se encaixam em nenhum dos outros reinos, os dois foram agrupados no protoctista. Então, o primeiro ponto que nós temos que saber é que as algas, elas são eucariontes, como qualquer outro grupo que não seja árquea e bactéria. Então, quer dizer o quê? Que eles estão no domínio eucário, então são eucariontes. E são também fotossintetizantes. Você, aluno, você, aluna, tem que lembrar o que é a fotossíntese. Eu vou explicar para vocês agora esse processo de uma forma bem simples. Observa aqui, ó. Vejam aqui, na atmosfera, nós temos o gás carbônico. Tá aqui, juntamente com a água. Então, a plantinha, ela pega esse gás carbônico da atmosfera e a água que ela obtém através de suas raízes. E com isso ela produz o quê? Gás, oxigênio e matéria orgânica. Então, isso é a fotossíntese. E é esse processo também que as algas fazem muito bem. Quem é que faz isso? Algumas bactérias, as algas e as plantas. Então, esses são os organismos que fazem fotossíntese. Então, nessa fotossíntese, se produz muita matéria orgânica e também se produz o oxigênio, ok? Vamos já falar sobre o oxigênio e sua importância e a importância das algas na criação desse gás, na geração desse gás. Então, elas também possuem grande diversidade e podem ser unicelulares ou multicelulares. Uma coisa importante que deixa a alga diferente da planta, porque eles têm uma origem evolutiva próxima, mas são grupos diferentes, é a matrotrofia. O que é isso? Nas plantas, o embrião ele depende em pelo menos uma parte do sustento da mãe. A mãe nutre o embrião. Nas algas, não. O embrião não é nutrido em nenhum momento pelo indivíduo que a gera. E eles também, claro, não têm vasos condutores de seiva. Eles são avasculares. Isso falando das multicelulares, das que organizam para formar uma estrutura mais complexa que tu vai chamar de talo. Lembrando, esse talo não é planta, esse talo não tem caule, esse talo não tem sistema vascular. Então, é somente uma organização. Então, veja aqui, por exemplo, ó, algumas algas unicelulares, está aqui. E aqui, uma alga do gênero Sargassum, que é muito comum nas praias. E muita gente acha que isso é planta, mas isso não é planta, isso é alga. E essa estrutura aqui, que parece com a planta, tu vai chamar de talo, ok? Onde é que as algas se encontram? Elas se encontram em ambientes úmidos, principalmente rios, lagos e mares. É aí que ela se encontra principalmente. Mas também pode se encontrar em ambientes não aquáticos, mas que mantêm, que garantam uma umidade. Por exemplo, muitas algas, elas se associam a fungos formando os líquens. Está aqui, ó. Isso aqui é o líquen. Se a gente ampliar esse líquen, vai ter essa imagem aqui. Está aqui a alga, clorófita, e está aqui o fungo, as células do fungo. Então, nesse processo, os dois organismos, eles têm vantagens.
a alga ela fica guardada e assim ela consegue, ela não é ressecada, então ela tem um ambiente úmido para viver e o fungo ele consegue absorver matérias produzidas pela fotossíntese, como por exemplo carboidratos diversos. Então veja que é uma relação onde os dois ganham, nesse caso é uma simbiose. Beleza. As algas, elas podem ser classificadas em relação ao local que elas se encontram no ambiente marinho, no ambiente aquático, desculpa. Se essas algas são flutuantes, elas são planctônicas. Se essas algas, elas ficam aderidas ao substrato, ou seja, ao solo da parte aquática, a parte mais interna, elas são bentônicas. Então, as bentônicas ficam aderidas e as planctônicas elas ficam flutuando no corpo d'água. As algas elas também têm pigmentos. Todas têm clorofila, algumas têm xantofila, carotenos diversos e isso atua diretamente na cor desses grupos. Qual a importância das algas? Primeiro, indústria de alimentos. Se você gosta disso aqui, ó, daquele sushi maroto, saiba que essa crosta aqui é uma alga. Além disso, muitos emulsificantes que, por exemplo, deixam o sorvete com aquela textura, eles são provenientes de algas. Nós temos também uma substância de laboratório muito cara, chamada agar-agar, onde 500 gramas é mais ou menos R$ 400, também vem da alga. Ela permite, por exemplo, manter um meio de cultura, para que bactérias se desenvolvam, para que desenvolvam trabalhos em microbiologia. Ela também é usada para fazer aquela cápsula daqueles comprimidos que vocês tomam diariamente, enfim. Além disso, as algas são os principais produtores de oxigênio. Ah, mas a Amazônia não é o pulmão do mundo? Não, a Amazônia não é o pulmão do mundo, uma vez que plantas também respiram, ou seja, a planta ela produz o oxigênio pela fotossíntese, mas gasta tudo isso também. A alga também respira, porque logo é um ser eucarionte. Só que a alga, ela não gasta muita quantidade de oxigênio, ela gasta muito pouco. Então ela produz muito mais do que gasta. Por isso que os mares, esses sim são o pulmão do mundo, ok? Beleza. Além disso, elas também participam da cadeia alimentar da vida aquática. Como, professor? Primeiramente, ó, as algas que participam dessa cadeia alimentar, principalmente, que são produtoras, tu vai chamar de fitoplâncton. Esse fito está se referindo a algas e plâncton porque são algas que flutuam. Professor, por que essas algas têm que flutuar? Porque a alga faz fotossíntese, então precisa da luz do sol. Então, quanto mais próximo ao sol, mais fotossíntese ela vai conseguir realizar. Então veja aqui, ó, o fitoplâncton ele consegue realizar fotossíntese, ou seja, ele através da luz solar pega CO2 da atmosfera e fixa isso na forma de matéria orgânica, na forma de glicose, por exemplo. Aí o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. Aí os peixinhos se alimentam do zooplâncton. Peixes maiores se alimentam dos peixinhos. Peixes maiores ainda se alimentam desse peixe e chega, por exemplo, a um tubarão ou coisa assim. Isso aqui, gente, acontece tanto no mar quanto em rios. Então, se vocês pegarem, por exemplo, uma gotinha d'água de um rio e conseguirem material para observar, vocês verão que lá está cheio de algas. Então, e principalmente desse fitoplâncton, dessas algas que ficam flutuando, ok? Vê aqui, ó. Plâncton flutua, fitoplâncton, algas flutuantes, ok? Então, as algas, elas, claro, têm que fazer reprodução. E elas podem se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada.
A assexuada é que não há troca de gametas. Então, a assexuada pode ser de 3 tipos. Divisão binária, igual acontece com a bactéria. Tu tem aqui, por exemplo, uma alga unicelular. Tá aqui. Tá aqui o núcleo. Essa alga duplica o material genético, depois duplica o citoplasma e produz um clone dela, ou seja, uma alga igual a ela. Isso aqui é uma divisão binária. Ok. Isso aqui não é um olhinho, viu? Embora pareça. Tá bom? São 2 algas que se dividiram. Divisão binária. Segundo ponto, fragmentação do talo. Então lembra que algumas algas, elas formam uma estrutura que parece até uma plantinha, mas que não é uma planta e está longe de ser, que é chamada de talo. Se esse talo ele quebra e cai em um substrato, muitas vezes ele pode formar uma nova alga. Então veja, isso também é a reprodução assexuada, não houve troca de gametas. E por fim, a zoosporia. Nesse caso, partes de uma alga, tá aqui uma alga, ó, ela libera células chamadas de zoósporos. Tá aqui, ó. E esses zoósporos chegam a um substrato, germinam e formam uma nova alga. Então veja que aqui, nem o caso, houve troca de gametas. Então, tudo foi reprodução assexuada. Vamos agora para a reprodução sexuada, aquela que tem sexo, aquela que tem troca de gametas. Então, vamos começar com a alga aqui na forma de esporófito. Primeiramente, a partir de agora, quando trabalharmos plantas e trabalhando algas, nós vamos ver no ciclo desses organismos que ela aparece de 2 formas, na forma de esporófito e na forma de gametófito. Então, tanto plantinhas quanto algas, elas vão ter 2 fases principais. Ela, no ciclo, vai aparecer tanto na forma de esporófito quanto na forma de gametófito. Lembra, o esporófito sempre é 2N, quer dizer o quê? Que tem a quantidade de cromossomos da espécie. Já o já o gametófito, ele é N, ele tem metade dos cromossomos. Então tá aqui o nosso esporófito. O esporófito, ele possui partes suas chamadas esporângios. Então vê, esporófito é o organismo que possui esporângios, que é o órgão sexual, que produz então esporos. Veja que simples. Esporófito tem esporângios que produzem esporos. O esporo é produzido por meio de meiose. Vê? Esse indivíduo aqui, ó, ele é 2N. Então, na meiose, cada célula, que é 2N, forma 4 células, cada uma sendo N. Então, veja, aqui tem um esporófito que forma células com metade dos cromossomos. Então, se aqui é 2N, aqui agora vai ser N. É a mesma coisa nos seres humanos na formação dos gametas. O pai de vocês, a mãe de vocês, ou vocês mesmos, quando tiverem os filhos de vocês, caso queiram, saberão que o homem, ele tem 46 cromossomos, a mulher também tem 46 cromossomos. Mas na hora de gerar o filho, são utilizadas células com metade do número de cromossomos, que é o espermatozoide e o óvulo. O espermatozoide tem somente 23 e o óvulo tem somente 23, por isso que eles são N. Então, o teu pai é 2N e o espermatozoide que ele produziu é N. A tua mãe é 2N e o óvulo que ela produziu é N. Então, junta o óvulo da tua mãe, N, com o espermatozoide do teu pai, N, forma então você, 2N, com 46 cromossomos. Então, esse processo é a meiose. Então, esses esporos, eles vão chegar então a um substrato e lá vão crescer formando o gametófito. Então, enquanto o esporófito produz esporos, o gametófito produz gametas, justamente. Então, o feminino produz o gameta feminino e o masculino produz o gameta masculino. Esses 2 gametas vão se encontrar, acontecendo a fecundação.
Essa fecundação vai formar um zigoto, que posteriormente vai crescer, formando novamente o esporófito adulto. Então, esse zigoto ele já é um esporófito, mas ainda não está maduro. Depois, quando ele cresce, forma um esporófito adulto. Então, de novo, esporófito, 2N, tem esporângios. Nos esporângios acontece a meiose, onde células 2N, uma célula 2N forma 4 células N. Essas células N, elas vão chegar a um substrato e formar o gametófito, masculino e feminino. O gametófito masculino, ele manda um gameta masculino e o gametófito feminino manda o gameta feminino. O gameta masculino, que é N, e o feminino, que é N também, e o masculino, que é N, e o feminino, que é N também, se juntam e N com N, 2N, formando aqui ó, o zigoto 2N. Esse zigoto ele vai crescer e formar então um novo esporófito. Então, aluno, então, aluna, espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.